Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica do módulo 3. Hoje nós vamos apresentar, conversar e refletir na parte A sobre paranormalidade ou mediunidade e na parte B o poder do bom ânimo. Nós já estamos na 22ª aula do módulo 3 e eu convido a todos para que fechem seus olhos, sintonizem com este ambiente, sintonizem com os bons espíritos desta casa, com a equipe da área de ensino espiritual, para que a gente consiga apreender todo o ensinamento que for ofertado para nós, que nós consigamos absorver desta aula, deste momento, toda a essência divina, tudo aquilo que eles prepararam para a gente com tanto amor e carinho, e que será um norte para a nossa vida, para os nossos trabalhos. Que cada um de nós que aqui se encontra presente, unido em pensamento, fazendo essa sintonia e essa corrente magnética, consiga doar e receber bons fluidos, boas energias. Que assim seja, meus queridos irmãos. Então, nós estamos já caminhando na nossa aula do curso. Nós estamos aprendendo bastante coisa, nós temos condições hoje já de passar esse ensinamento, então é esse propósito da nossa casa, continuar passando os ensinamentos que a gente vem adquirindo. E no estudo de hoje, que nós deixamos também o material na sala de aula do Google Classroom, nós pedimos a vocês que repassem aqueles que não conseguem utilizar essa ferramenta, pessoas que estão se adaptando, né, com a nova mídia ou com a nova forma de estudo, para que, clicando na sala de aula e no link, a gente passe os vídeos via WhatsApp para aqueles que estão próximos a nós e que desejam também ter um pouquinho de conhecimento. Aqueles que já conseguem estudar com a gente, estuda esse material, coloca durante a semana, vai ouvindo devagarzinho e vai absorvendo tudo que tem de bom na internet, no YouTube, e que a gente vai aprimorando esse conhecimento. Não temos como passar hoje tudo que é importante, mas devagarzinho, de aula em aula, nós vamos guardando esse ensinamento para a nossa vida. Temos também no YouTube da Associação Espírita Seara de Jesus aulas anteriores, e eu separei esta aula que fui eu também que ministrei, que na verdade é uma parte de todo o conhecimento que a gente, fazendo as leituras, a gente adquire, mas é um resumo, mas é importante. Então, a aula que foi ministrada em 17 de agosto de 2021, a gente estava no módulo 1 nessa época, e vai falar sobre a comunicação anímica, que é um assunto que vai auxiliar no entendimento da aula de hoje, mas que também ele está envolvendo todas as aulas do curso mediúnico. Vale a pena retomar. Lembrando que todas as vezes que a gente revê o material, a gente aprende mais um pouquinho. Então, acessem também pelo YouTube ou pelo Google Classroom, tá? E antes de mudar os slides aqui, eu quero fazer uma pergunta. Vocês sabem o que significa paranormalidade? Já pararam para pensar se há diferença entre paranormalidade e mediunidade? Será que é a mesma coisa? Será que são coisas distintas? Quem sabe? Coloca aí no chat. Lembrando que a gente não tem a preocupação de acertar ou de verificar quem sabe a resposta. O erro no estudo, o erro no processo de aprendizagem faz parte dessa evolução. Então, às vezes, é pelo erro que a gente aprende. Se nós nos equivocarmos numa informação ou não soubermos essa informação, ela nos aponta um caminho. Eu não sabia, agora eu vou estudar. Quando eu erro, eu já sei que aquele caminho não é bom, aquele caminho não é o certo, então eu vou por outro caminho. Então não se preocupem em dar uma informação que não condiz com aquilo que a gente supostamente acha que é correto ou verdadeiro, ou que é a resposta que todo mundo diria. Coloque, apenas coloque que nós vamos dialogar. Então, e aí?
Sabem o que é paranormalidade? Não pesquisem no Google, coloquem o que vocês acham. E mediunidade? Vocês sabem o que significa mediunidade? Então, a gente vai entrar nesse assunto hoje para a gente entender um pouquinho se há diferença ou não e por que usa-se esse verbete para uma coisa e outro verbete para outra coisa. Bom, sensitivo. A diferença de sensitivo e de médium. Vocês sabem o que significa? Também escrevam aí. Eu vou iniciar dando uma orientação para a gente, para que ao longo deste momento, deste encontro, a gente vá fazendo a distinção. Bom, mediunidade. Vou começar pela mediunidade. Nós já lemos, ouvimos aqui nos nossos encontros, estudamos nas nossas palestras presenciais também. O que significa mediunidade e o que significa médium. Então, nós já sabemos que o ser encarnado, que faz uma comunicação ou recebe uma comunicação, ele mantém esse diálogo com os espíritos que estão desencarnados e trazem informações para a gente, seja essa informação escrita, falada, telepática, todas essas informações, essa comunicação entre os dois planos dá-se pela união, né, desses dois espíritos, encarnados ou desencarnados, e de encarnado para encarnado, ou o contrário. Isso é uma condição daquele que se designa ser chamado de médium. E essa comunicação ou essa união de informações faz-se pelo processo da mediunidade. Então, se eu recebo uma informação, essa informação, eu transmito essa informação, e essa informação veio do mundo espiritual, eu sou considerado um médium. Mas a gente vai fazer uma distinção aqui. Qualquer pessoa pode receber a influência dos espíritos. Qualquer pessoa pode receber uma influência, seja positiva ou negativa. Mesmo recebendo essa influência positiva e negativa, não tem como nós dizermos que há uma comunicação entre ambas as partes. Se eu só sinto a presença dos espíritos, eu sinto um roçar aqui no meu corpo, eu sinto um pensamento que chega a mim, eu sinto fortemente a presença desse espírito. Isso pode designar que eu estou fazendo uma comunicação. Porque a comunicação que a gente faz do plano encarnado para o plano desencarnado não necessariamente vai ser verbalizada. Ela é telepática, ela é mental, ela é cognitiva, ela vem essa informação para a gente. E a gente pode também passar essa informação para lá, mas a gente vai fazer a distinção agora. Influenciar é uma coisa, sentir é outra. Então, para que a gente possa perceber e fazer essa distinção para a gente entender a aula de hoje, é importante a gente fazer essa análise. Eu consigo sentir a presença dos espíritos? E depois que eu sinto a presença dos espíritos, eles conseguem se manifestar através de mim? É uma pergunta. Analisem vocês como vocês são. Agora, receber a influência, qualquer um de nós pode receber essa influência. A qualquer momento, em qualquer lugar. Mas daí a gente vai designar essas pessoas que recebem essa influência por sensitivas, a princípio, tá? Para a gente entender rapidamente esse contexto inicial para poder fazer a distinção de paranormalidade e mediunidade, tá? E responder a pergunta que nós fizemos inicialmente. Elas são a mesma coisa? Tem distinção? E nós já vamos responder ao longo do estudo. Bom, os sensitivos, eles vão estar acessando o plano espiritual, de certa forma, porque eles pressupõem que tem alguma coisa fora daquilo que ele presume como normal acontecendo. Mas nós vamos entender também que há uma diferença de
anormal para sobrenatural e paranormal. Se eu chamar uma pessoa classificada como paranormal, que nós já vamos entender o que significa, de anormal, nós vamos dizer que tudo que ela produz é fora do comum, é fora do normal. O A na frente do normal supõe-se dizer não normal. E sobrenatural é uma coisa que não está na normalidade da natureza. E nós vamos entender que esses fenômenos do qual nós vamos abordar hoje estão todos relacionados à natureza, não tem nada fora da natureza. Então, para que a gente entenda bem, nós vamos utilizar o termo paranormal no sentido de paralelo ao normal, que é isso que nós vamos utilizar para a nossa aula para compreender tudo o que acontece com tais ou tais pessoas. Então, sensitivo, nós vamos relacioná-lo ao paranormal. Em mediunidade, nós vamos relacionar ao médium. E agora, devagarzinho, nós vamos fazendo a distinção. Telepatia, clarividência, visão de corpos opacos, psicocinesia, nós vamos entender já já tudo isso. Animismo. É daqui que nós vamos começar o entendimento de hoje. Por quê? Para que ocorram esses fenômenos de telepatia, clarividência, como eu falei há pouco, precisa entender que eu, enquanto espírito, eu posso acessar todo esse meu arquivo de vidas pretéritas, todos os saberes que eu tenho desta e de outras vidas, que estão arquivados em mim, no meu espírito, para manifestar de alguma forma, em alguma ocasião. Isso se dá o nome de animismo, e nós vamos já entender quem é que escolheu essa terminologia, esse vocábulo, quem é que criou esse verbete. Antes desses verbetes serem criados, inúmeros cientistas, pessoas inteligentes, renomadas, pessoas catedráticas, fizeram pesquisas para entender o que significava o comportamento de pessoas que eram muitas vezes distintas, separadas da sociedade por terem um comportamento classificado como anormal, que nós já sabemos que não é anormal, é paranormal. Esse comportamento que chamava a atenção das pessoas e que muitas delas não entendiam o que acontecia, foi estudado por pessoas que, analisando os fatos, fazendo experiências, registrando essas experiências, reutilizando essas experiências para outras provas e observações, fizeram uma linha, digamos, uma linha do tempo, uma linha cronológica de pesquisa e informações que fazem com que a gente hoje consiga entender esse processo e fazer distinção de um e de outro. Então, eu vou passar aqui rapidinho, depois eu volto a esse slide, para a gente entender que esse verbete, animismo, ele foi proposto por Alexandre Aksakov para trazer uma informação que nós já estudamos, e foi na aula que eu disse que nós já fizemos, e que faz com que a gente entenda muita coisa durante esse processo mediúnico, mas também agora vamos entender o processo não mediúnico. Então, para maior brevidade, ele diz, proponho designar pela palavra animismo todos os fenômenos intelectuais e físicos que deixam supor uma atividade extracorpórea ou a distância do organismo humano. E, mais especialmente, todos os fenômenos mediúnicos, que podem ser explicados pela ação que o homem vivo exerce além dos limites do corpo. Então, quando ele propõe isso, é porque ele já havia observado que espíritos encarnados produziam fenômenos extracorpóreos e que também havia a possibilidade de ter fenômenos intelectuais e físicos que representariam e colocariam diante dos olhos das pessoas
algo que o próprio encarnado não estava sabendo de onde vinha. Ele produzia, não sabia como produzia. Ele falava, não sabia de onde tinha tirado essa informação. Então, por causa desse estudo, ele criou esse verbete animismo que é utilizado por nós agora. Através disso, dessa observação, a gente vai explicar esses outros fenômenos aqui. Existe um paranormal que é conhecido pelo nome de Uri Geller, que ele entorta, né, esse material, esse tipo de material, ele entorta colher, entorta objetos físicos. Ele consegue, pelo seu pensamento, fazer com que as propriedades desses materiais sejam manipuladas pela sua mente e elas tenham outra forma, tá? É uma faculdade extrasensorial e, através do movimento da sua mente sobre essa matéria, elas modificam a sua forma. Depois vocês pesquisam sobre ele, tem muita informação, muita coisa que ele já fez. E o que esse ato traz para nós? Que ele sozinho consegue produzir esse fenômeno. Então, se ele consegue sozinho produzir esse fenômeno, ele não necessitou de um espírito atuando nesse fenômeno para que ele seja produzido. Pressupõe-se, então, que ele próprio criou toda essa situação. Sendo assim, ele vai ser considerado um paranormal. Então, vamos designar esse homem que produz o fenômeno sem a ajuda do plano espiritual. Ele próprio consegue fazer utilizando a sua mente, movimentando o seu pensamento, o seu desejo para produzir tal fenômeno. Existem outros fenômenos da telepatia, que é essa comunicação à distância. Aqui nós não vamos abordar hoje tudo que a telepatia é capaz de produzir. Nós vamos deixar para uma outra aula. Mas só para a gente entender que esse fenômeno, ele pode ser produzido e é produzido muitas vezes pelo espírito em sua condição única, sem assistência de outro espírito desencarnado. Sozinho ele produz. A clarividência, quando o espírito consegue vislumbrar situações que já aconteceram da vida dele ou de outra pessoa. Situações que podem acontecer, muito provavelmente irão acontecer, porque ele consegue acessar o caminho que tal pessoa ou ele está fazendo, que presumirá o fato que vai acontecer. E fatos que acabaram de acontecer sem a presença, né, dele, da pessoa que está vendo no local do fato. Então, são 3 situações interessantes. Depois nós vamos estudar isso numa aula futura também em detalhes. Visão de corpos opacos, essa visão, essa evidência, que eles dão esse nome, mas que depois Allan Kardec coloca pra gente bem explicadinho, também acontece sem o concurso de espíritos desencarnados ajudando. O próprio encarnado faz esse movimento e consegue ter essa visão. E essa psicocinesia, que é o que esse rapaz aqui embaixo consegue fazer, né? Modificar a forma de objetos. Assim sendo, vamos ver aqui outro slide. Opa, que eu estou voltando ao invés de passar. Existe aqui no nosso livro que nós estudamos da obra dos Espíritos, que é o Livro dos Espíritos, capítulos que mostram para a gente onde há esse fenômeno não mediúnico, onde acontece esse animismo, que foi tema da aula que eu disse para a gente voltar e verificar. O sono e os sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, isso acontece. Transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, êxtase. São capítulos interessantes
e que vão trazer para a gente esses exemplos, onde o próprio espírito encarnado consegue, sem o concurso, né, de outros espíritos, sem chamar isso de mediunidade, produzir todos esses fenômenos. Porém, vamos lembrar aqui, o fenômeno anímico pode e acontece juntamente com o fenômeno mediúnico. Ele acontece quando o espírito encarnado tem essa propensão de fazer a comunicação com os desencarnados e eles utilizam o acervo, quando é um fenômeno intelectual, do médium para produzir uma comunicação, trazer uma informação do plano espiritual que é do interesse do plano espiritual. Então, existe o fenômeno anímico, o fenômeno mediúnico e o medianímico, onde há a junção dos dois. Todo fenômeno mediúnico, ele tem o concurso dos espíritos encarnados e muitas vezes é muito difícil dizer que não tem o acesso ao anímico, porque eles vão utilizar daquilo que o médium tem, das ferramentas que ele tem, do conhecimento que ele tem para produzir o fenômeno. Por isso vem esse nome, medianímico. Entretanto, no fenômeno da paranormalidade, é o espírito encarnado que consegue produzir ele próprio fenômenos incríveis, que nós ainda temos que estudar inúmeros deles para começar a entender a funcionalidade desses fenômenos aqui para nós encarnados, para nós humanos. Os cientistas que já estudaram lá atrás ainda estão distantes ainda de toda a capacidade que nós conseguimos produzir como espíritos. E assim, nós vamos entender que nós somos co-criadores, como diziam e disseram os espíritos. Nós somos co-criadores, sim, nós temos capacidades grandiosas de produzir inúmeros fenômenos. E todos esses fenômenos, eles estão na natureza. Não tem nada que seja sobrenatural. Não existe. Porém, o que existe é a nossa ignorância. Já nos dizem tantos cientistas estudiosos que muitos milagres acontecem aos olhos dos ignorantes. Por falta de estudo, nós não conseguimos distinguir muitas coisas. Sendo assim, o que acontece? Nós chamamos de milagre. O que nós não conseguimos explicar com o nosso conhecimento ou pelo estudo da ciência, nós utilizamos a expressão milagre para dizer, representar e responder aquilo que a gente está distante ainda de conseguir compreender pela ciência. Mas tudo está relacionado à ciência. Nada sobrepõe a natureza, nada está aquém ou além daquilo que é na normalidade. Por isso que os paranormais andam paralelo à normalidade. Faz sentido para nós. E quem é que colocou esse pensamento e trouxe esse pensamento através de estudos e experiências para nós? Inúmeros cientistas. Temos aqui, coloquei 2 deles apenas, mas são vários. E esses estudiosos, eles têm livros, eles têm documentos, inúmeras experiências que nunca vão refutar o que nós acabamos de dizer e que Kardec trouxe pela informação do mundo espiritual, desses espíritos de alta hierarquia. Então, o Charles Robert Richer, ele é um médico, foi um médico fisiologista francês, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e ele ajudou a sociedade científica de sua época a entender o que acontecia com inúmeros pacientes dos hospitais onde ele
trabalhava, estagiava, que produziam esses fenômenos que eles chamavam muitas vezes de... fugiu o termo agora, daqui a pouco eu falo. Eram pessoas que eram internadas em clínicas com sintomas de doenças mentais. E o que ele fazia? Ao invés de somente fazer a prescrição do remédio, ele estudava esses pacientes. Então, observando uma das pacientes que era considerada, louca, ele quis analisar quando é que ela produzia os fenômenos de histeria. Ela era considerada uma histérica, lembrei agora. Estudando e analisando o comportamento dela, ele foi fazendo registros e vendo que havia algo que extrapolava aquele comportamento. Por isso ela era considerada, entre aspas, anormal. Só que ele viu que não tinha nada de anormal. Ele então sugere essa terminologia de paranormal ou supranormal para designar essa pessoa, esse indivíduo e esses fenômenos e estudá-los. Então ele tem um compêndio de estudos, de experiências, e ele junta-se com outros, Gabriel Delany, etc., para fazer esse estudo que é a base da ciência para o estudo do espiritismo. Então, o que ele faz? Além de observar essas pacientes, ele conhece pessoas que vão fazer com que ele conheça Allan Kardec e conheça os estudos e conheça a obra espírita e averigue, todas essas pessoas, esses chamados médiuns, que produziam fenômenos que para eles aconteciam com uma sequência de fatos e tinham um porquê de acontecer. Eles vão estudar e dar terminologias e dar informações para essa pesquisa que faz com que hoje a gente consiga catalogar médiuns e paranormais. É interessante lembrar que esse Charles Richer, ele era um homem de bom caráter, muito respeitado por ser um homem bom. O que ele faz de interessante, que vale a pena ressaltar aqui e contar para vocês, ou lembrar a alguns que já sabem, é que quando vão se fazer experiências com esses ditos paranormais, essas pessoas que tinham essas faculdades, que se diziam ser diferentes do comportamento normal das pessoas, eram que essas pessoas eram pagas para serem avaliadas, experienciadas, e muitas dessas pessoas eram mulheres. O que eles faziam? Pagava-se um salário, um valor, para que o tempo dessas pessoas fossem doados a esses cientistas. E muitas vezes, por serem pagos, dado um valor a essas pessoas, abusavam do tempo, da condição física. E é esse médico que vai fazer com que as pessoas olhem para esses médiuns, esses paranormais, com um olhar mais caridoso, entendendo que eles precisavam de tempo para recompor as suas energias, eles precisavam ter o tempo de vida deles, eles não eram bonecos, eles não eram ratos de laboratório, digamos assim, à disposição da ciência o tempo todo. Então ele vem nesse estudo que ele faz, junto à camada dos cientistas da época, dizer, calma aí, vamos ter uma atenção, eles são humanos, eles precisam de carinho, eles precisam de respeito. Então não permitia que durante as sessões de investigação fizesse com que houvesse sofrimento para esses que eram observados. Há uma médium que durante uma experiência deram para ela, estou tentando lembrar o nome, ela, para ser diferenciada, porque ela produzia ectoplasma, que tanto é
é um verbete também criado por esse Charles Richer. Ele produzia esse material ectoplasmático em abundância. E a partir desse material, os espíritos encarnados se materializavam. Mas até chegar nesse fenômeno onde eles estudavam, conversavam com esse espírito, eles fizeram uma bateria de experiências para verificar se não era fraude. E essa médium, que agora não lembro o nome, ela, numa das experiências, precisou tomar laxante no mesmo dia e um remédio para vomitar. Ou seja, os testes não eram simples, não era fácil ser experienciado, ser um paranormal, um sensitivo ou médium nessa época onde os fenômenos estavam pululando no mundo, porque eles tinham que estar à mercê dos cientistas. Então vem o Charles Richer e ele fala: calma, vamos ter calma, vamos ter empatia, vamos tratá-los de uma forma diferenciada, porque eles são humanos, eles sentem. E assim começou a ter um olhar diferenciado para esses médiums, esses paranormais. Então, o que acontece com o Charles Richer? Ele é um pesquisador, ele sai pelo mundo em busca de entender esses fenômenos. E ele encontra o Ernesto Bosano, que é um italiano muito estudioso, inteligente, que já fazia experiências científicas pelo hipnotismo. Charles também, Richer, pelo hipnotismo, ele buscava essas informações. É por isso que eles têm condições de dizer que esses fenômenos nada têm de sobrenaturais. Então, eles estudam a mente humana e a partir daí, eles estudam esses fenômenos e dão essa categoria de metapsíquica para esses estudos. O que o Ernesto Bosano vai fazer? Ele vai ser convidado para trazer os seus estudos de 40 anos para uma camada de cientistas de alta hierarquia ali do momento, provando que esses fenômenos existem, eles são produzidos pelo homem, pelo espírito encarnado, eles são produzidos pela capacidade que ele tem da sua mente de expor para fora essa condição, mas que também eles vão dar vazão a tudo aquilo que Kardec apresenta através da codificação, e eles começam a fazer um paralelo. E daí eles atendem em partes, que a princípio eles não se unem diretamente com Kardec, mas mais para frente eles vão sim compreender e até afirmar, sim, os espíritos se manifestam através dos médiuns. Mas isso é um estudo grandioso, a gente precisa estar lendo muito. Há vários livros que Ernesto Bosano nos traz e que a gente pode estar estudando e confirmando essas informações. Bom, aí vem a pergunta para a gente: por que uns são médiuns e outros não? Por que uns são médiuns e outros não? E vem a pergunta para que a gente reflita: se eles já disseram que os paranormais são espíritos que conseguem produzir esses fenômenos, que não são fenômenos, que não são naturais, e que todos nós temos, de certa forma, condições de atender a essa natureza que existe em nós, por que uns se manifestam e por que outros não se manifestam? Então, a gente analisando aqui, a gente vê, e Kardec trouxe na codificação essa resposta. Ele vai nos dizer que por nós havermos em situações pretéritas nos revelados, ou melhor, nos mostrando como espíritos devedores, espíritos difíceis, espíritos que fizeram mal, que de uma certa forma plantaram no mundo a semente que não produziu bons frutos, nós teríamos que, de certa forma, voltar à carne para reparar,
esses erros e nos melhorarmos, trabalhando, servindo, sentindo na pele, às vezes, aquilo que nós fizemos outros sentirem. Então aí vem a condição de médiuns. E esses médiuns que estão hoje encarnados, muitos deles dão passividades para espíritos muito doentes, muito sofredores, ou espíritos muito difíceis, com pensamentos ainda arraigados no mal. Ou outra forma também de vir à Terra num corpo reencarnado, como médium, aqueles espíritos que já atingiram uma evolução onde eles não são capazes de produzir o mal. Eles têm a bondade em primeiro lugar em suas vidas. Então esses médiums, de um ponto a outro, esses espíritos vão reencarnar e fazer um trabalho bonito na Terra. Então, por que não são todos médiuns? Porque não é o momento ainda de todos fazerem esse trabalho. Não há ainda o propósito para que esses espíritos que não são médiuns, que são considerados não médiuns, somente sensitivos, não façam esse trabalho. Porém, isso não significa que eles não sejam paranormais. Os sensitivos, todos nós somos. De certa forma, nós temos condição de sentir a presença dos espíritos, temos condição de ser influenciado pelos espíritos, todos nós. Agora, para ser médium, eu preciso sentir e fazer essa comunicação. Agora, o paranormal, ele vai fazer o quê? Produzir fenômenos. Então, a gente já consegue distinguir aqui. Os paranormais produzem fenômenos. Os médiuns fazem a comunicação, podem produzir fenômenos também, mas muitas vezes orientado pelos espíritos encarnados, ou encarnados em algumas situações. E quando há a junção dos dois, olha que maravilha, são grandes médiuns aqui na Terra. Mas aí a outra pergunta, todos os médiuns são bons? Todos os paranormais são bons? Aí também há outra distinção a se fazer. Nem todo espírito é bom, estando encarnado ou não. Nem todo médium tem moral elevada, ilibada. Nem todo paranormal é uma pessoa honesta, boa. Nem todo, paranormal é mau. Então a gente vai entender nesse contexto que há separações. E aí que vem a gente com o nosso conhecimento, passando pelo crivo da razão, pelas nossas experiências, fazer a distinção. Há muitos mistificadores. Mistificador é uma pessoa que finge dar passividade, que finge produzir tal fenômeno, que finge ser o que ele não é. Então ele mistifica, ele cria uma situação que ilude as pessoas. E isso pode acontecer com várias pessoas encarnadas. Para que a gente faça a distinção, é como disse, Jesus, os bons espíritos nos dizem, conhecei a árvore pelo fruto que ela dá. E às vezes é só com o tempo. Nós sabemos que existem vários espíritos encarnados que produzem fenômenos grandiosos aos olhos da ciência, até aos olhos dos mais ignorantes, mas que eles não têm moral elevada. Eles ainda caem no erro inúmeras vezes. Porém, para aqueles que os seguem, eles são grandes homens na Terra só por produzirem fenômenos extracorpóreos. Então a gente tem que fazer essa distinção. Paranormalidade é uma maravilha. Paranormal é uma maravilha. Eles podem produzir fenômenos que chamam a atenção nossa, da humanidade, para esse mundo que é o nosso verdadeiro mundo, que é a pátria espiritual. Nós não estamos aqui ao acaso,
a nossa casa lá, nós estamos aqui num colégio aprendendo, pondo em prática o que nós aprendemos lá, retomando muitas vezes exercícios que nós erramos e dando condições também de ensinar aos outros quando já aprendemos um pouquinho mais. Então, todos estamos juntos para um aprender com o outro. Esse fenômeno da paranormalidade, que a gente vê que é além da capacidade de muitos de nós, é apenas um dos caminhos que temos para chamar a atenção que nós somos uma individualidade, porém nós precisamos do outro para evoluir. Por que a gente precisa do outro para evoluir? Porque a gente vai aprender e ensinar. Para que Deus ia criar um ser único, onde ele já soubesse de tudo, não precisasse repartir, fazer nada, e ele teria ali tudo a seu bel prazer, tudo que lhe cabia para ser feliz, sem movimento nenhum, sem trabalho nenhum, sem esforço nenhum? Teria um objetivo? Teria um mérito? Teria um propósito? Agora, quando a gente observa que nessa construção do conhecimento eu mudo, eu me transformo, eu mudo o meu ambiente. Se a minha mente muda o meu ambiente corporal, o meu mundo, aqui corporal, o meu mundo psíquico, que dirá o meu mundo físico, as minhas companhias. Porque a gente sabe que tudo está pela lei da sintonia. Para que aconteçam esses fenômenos, a gente não pode esquecer dessa lei de sintonia. Há sintonia para fazer as comunicações mediúnicas, e esse encarnado paranormal, ele também vai ter essa sintonia com as localidades, os objetos, as plantas, o ambiente, tá? Tudo rege pela lei de sintonia. E é maravilhoso saber disso. Eu sugiro que a gente estude. Nós vamos sim buscar ter aulas que vá tratar desses temas com mais tempo, que a mediunidade, como Kardec trouxe para a gente, trazendo esse material desses estudiosos com outros verbetes, ela é inúmera. E há mais de 56 tipos, de mediunidade, de situações que a gente pode conhecer e colocar elas no nosso dia a dia, que a gente às vezes nem sabe que produz, ou que alguém produz, ou que existe. Basta estudar o livro dos médiuns. Estudar, não é ler. E nós vamos compreender muitas coisas que acontecem conosco. Então, esses fenômenos paranormais que estão eclodindo no mundo e que já eclodiram, eles estão conosco. Agora, sabe dizer se todos nós um dia produzirmos todos esses fenômenos unicamente? Se tiver um propósito, sim. Mas os nossos irmãos estudiosos, o que eles nos falam? Ainda não é o momento. Eles dão até um exemplo interessante. Imagina aquela vizinha fofoqueira tendo conhecimento da nossa vida, ou dos nossos defeitos, ou dos nossos erros. O que vai acontecer? Todo mundo vai saber, não é verdade? Então, se ela for uma paranormal, ela terá condições de saber entrar na nossa vida, muitas vezes, e saber coisas que ela vai espalhar para o mundo. Nós estamos num momento disso acontecer, nesse mundo de provas e expiações. Há condições de todos nós termos essa paranormalidade, produzir esses fenômenos? Ainda não. Então vamos devagarzinho, no mundo de regeneração, vamos indo, vamos aprimorando. E daqui para frente, depois de tanta evolução, nós vamos falar telepaticamente. Nós vamos usar a linguagem do pensamento. Nós vamos conhecer tudo. E lembrando que esses fenômenos paranormais são os fenômenos que acontecem no mundo espiritual. Aqui para nós é extraordinário, é extracorpóreo,
diferente. Por quê? Porque a gente está encarnado, mas no mundo espiritual, isso é o verdadeiro normal. Então é isso. Temos muitas informações. Eu tinha muita coisa para falar, mas o tempo é pequeno. Mas vale lembrar que, eu vou voltar rapidinho naquele slide que eu falei lá no comecinho, esses fenômenos aqui da telepatia, a clarividência, todos esses fenômenos e vários outros, a gente vai estudar, mas a gente precisa entender que paranormalidade não é um ser sublime ou um fenômeno sublime. É um fenômeno que está paralelo ao normal. Ele acontece com umas pessoas que precisam produzir para elas mesmas se modificarem, se melhorarem, para chamar a atenção do mundo, mas que o objetivo maior é só mostrar que tudo isso que acontece existe. A gente pode estudar e provém de um outro ambiente, tá? Que é um ambiente paralelo ao que a gente está, mas que muitas vezes nós não vemos porque nós não temos a evidência, a clarividência ou essa sensibilidade mediúnica que muitos paranormais têm. Então, vamos concluir aqui, para a gente ter um outro pensamento, uma outra informação. Os paranormais, eles produzem esses fenômenos, são fenômenos anímicos que eles produzem pelo próprio espírito, pelo seu pensamento, sua vontade, muitas vezes, ou até sem o seu conhecimento, mas é o espírito que produz sem a ajuda de um outro espírito. A mediunidade, ela é classificada assim quando há interferência de um espírito. O médium, ele é médium porque ele sente, tá, a presença dos espíritos e faz a comunicação. Quando isso não acontece, ele é esse sensitivo, e esse sensitivo muitas vezes só vai sentir uma certa influência, o sensitivo ele vai sentir, mas ele não vai produzir nada. E esse influenciado, ele, que é o que a gente fala que não é o médium, ele é influenciado permanentemente, como todos os outros. Só que muitas vezes ele não sabe que está sendo influenciado, não percebe, recebe informação, não sente nada, e a gente classifica ele como um não médium, tá? Nesse caso ele não é médium, ele só está sendo influenciado. E nós todos somos influenciados, tá? Agora aqui, há uma passagem do livro Boa Nova, do capítulo 8, chamado O Poder do Bom Ânimo, que é um capítulo maravilhoso, que conta a história de Bartolomeu e que traz um ensinamento grandioso para a gente, porque Bartolomeu, ele viveu com Jesus, na época que Jesus estava encarnado aqui na Terra, e ele vai conversar com Jesus, e Jesus nota que ele é muito triste, ele vive acabrunhado, não tem esse ânimo de vida, e pergunta a ele qual o motivo dele ser assim. E ele não sabe também o motivo pelo qual ele é triste. Ele só entende que, depois que ele começou a seguir Jesus, a família se distanciou ainda mais. Ele escuta os outros discípulos ou os que acompanham Jesus sobre os ensinamentos e ele não consegue mudar essa postura de ver alegria em tudo, de acreditar que o reino de Deus não é deste mundo, porém dá para se ser feliz aqui, tendo a alegria de viver, agradecendo por tudo, vendo nas dificuldades algo que é passageiro, reconhecendo em cada ser humano um indivíduo único que está aprendendo na sua individualidade. Ele tinha dificuldade de ver como, mesmo sofrendo, passando por tantas aflições, muitos dos seus amigos, conhecidos,
tinham alegria de viver, eram gratos por tudo, não sentiam aquela melancolia que ele sentia. E ele não se aceitava. Até que Jesus veio mostrar para ele isso, toda essa diferença, que ele era capaz de compreender essa dor que ele tinha trabalhando, ele se ocupando, ele sendo útil. Porque quando a gente está ocupando a nossa vida com o sofrimento alheio, acabamos às vezes, esquecendo e não dando tanta importância para aquilo que nos faz sofrer. Não é esquecer de nós para ser útil ao outro, é não colocar a nossa vida em relevância, principalmente colocar o nosso sofrimento em relevância. Basta que a gente compartilhe as nossas fragilidades, mas compartilhe também os nossos dons, a nossa forma de viver, as nossas expectativas, tendo esse bom ânimo para tudo que nos acontece. Então, quando nós estamos trabalhando na casa espírita, muitas vezes somos confundidos como pessoas especiais e nós não somos. Os médiuns também têm as suas dificuldades, os paranormais têm as suas dificuldades, mas o que faz a diferença é a forma como a gente lida com as aflições, a forma como a gente lida com aquilo que nos chega de dor, com a prova, com a expiação, com a separação de um ente querido que parte para a parte espiritual antes da gente, e com tantas outras problemáticas, as doenças. Ter bom ânimo não é viver no mundo das ilusões como um dementado que não reconhece o que está se passando, não sabe, vive em outra área de vida. A pessoa que tem bom ânimo, ela está sempre disposta a melhorar, a fazer diferente. Ela passa pela dificuldade, ela sofre, ela chora, porém ela se revigora. E revigora quando e como? Pensando no Mestre Jesus, que disse que o reino dele não era deste mundo, mas que há um mundo feliz. E trabalhar todos os dias para chegar nesse mundo. E esse mundo não é só feliz no plano físico, é no plano da consciência, é no plano da mente, dos pensamentos. Imaginemos nós, agora, façamos esse minuto de reflexão. Imaginemos nós convivendo diariamente com uma tranquilidade, uma paz, onde a gente consiga ver nas pessoas algo positivo ou ver somente as qualidades e ter essas qualidades no nosso dia a dia. Convivendo com pessoas saudáveis, convivendo com pessoas alegres, otimistas. É isso que a gente tem que buscar. Porque quando a gente coloca um olhar tristonho, negativo, nós vamos diariamente só ver o lado mal das coisas. Há um espírito que diz que ele começou a mudar a vida dele quando ele começou a buscar nas pessoas a essência divina delas. Eu já tentei fazer esse exercício, é muito bom. Confesso que eu erro e volto ainda a elevar o lado negativo, muitas vezes, das pessoas ao meu olhar. E isso não é bom, não é bom. Quando eu tento fazer esse exercício, e muitas vezes eu consigo, eu vejo naquela pessoa que está mal-humorada, que ela deve estar com alguma dor. Então eu procuro não me entristecer ou me aborrecer com o que ela fez ou falou, buscando compreender a situação dela. É um exercício difícil, porque nós estamos habituados ao negativo. Mas quando a gente começa a fazer, exercitar, é algo natural, é gostoso de fazer. E o retorno é maravilhoso. Nós passamos a ficar mais saudáveis. Então, é assim que a gente vai fazer no nosso dia a dia. Eu agradeço, peço desculpas pelo tempo e por tudo aquilo que eu deixei de falar, que é maravilhoso e importante para nós. Mas não deixem de acessar o material que está no Google Sala de Aula. Não deixem de visitar
as informações que tem no YouTube, digitem lá. Mediunidade, paranormalidade, busquem pessoas de excelência, cientistas, busquem espíritas estudiosos e verdadeiros, busquem pessoas que tentam trazer para a gente uma experiência de vida louvável, e nós vamos encontrar material riquíssimo para o nosso entendimento, para que a gente consiga melhorar como pessoa, como trabalhador espírita, como médium, como pai, como mãe, como irmão, professor, enfim, ser um ser humano melhor. E agora eu vou pedir para a gente refletir, explicando o que entendemos por faculdades paranormais. Nós podemos buscar o material que eu trouxe, podemos buscar o material do Google Sala de Aula ou informações que nós já temos. Eu tenho certeza que muitos de vocês sabem muito mais do que eu. Então deixem no nosso grupo de estudo, na nossa sala virtual, esse conhecimento para a gente. Coloquem aí no chat também o que vocês sabem e vamos juntos refletir, aprender e nos melhorar sempre. Muita paz a todos. Que Jesus visite os vossos lares físicos e mentais. Que Jesus derrame sobre nós as bênçãos do discernimento, as bênçãos da empatia, da solidariedade e da união. Que nós possamos sempre estar com bom ânimo para servir e para nos melhorar. E que cada um de nós seja um ponto de luz aqui na Terra, para que um dia essa terra, essa morada maravilhosa, seja uma casa muito mais bonita do que ela é hoje. Fiquem todos bem e até o nosso próximo encontro. Que assim seja.